apóstolo Paulo trata aqui com Timóteo do perigo das riquezas, né? Ou seja, um alerta aqui de Paulo, no final aqui do texto que nós lemos, que ele está preocupado com a ganância, com a ganância. E ele dá aqui alguns alertas para a gente. Primeiro, o dinheiro e a riqueza não traz a verdadeira felicidade. A gente sabe muito bem disso, né, irmãos? A felicidade verdadeira não está na riqueza que uma pessoa tem, mas está em Deus, está em Deus. Está naquilo que ela busca em Deus, naquilo que ela cultiva do relacionamento dela com Deus. O propósito da nossa vida não está em ter as coisas, mas em a gente ser. Deus está preocupado com aquilo que eu sou. Não é aquilo que você tem que é importante, mas aquilo que você é que é importante. É desse jeito que Deus olha para você. É desse jeito que Deus te considera. Lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 10, o apóstolo Paulo diz assim: como pobre, eu enriqueci a muitos, como nada tendo, mas eu possuo tudo. Né? Esse é os parâmetros da vida com Deus. Né? Esse é o contentamento com Deus. Talvez a gente não tenha muitas coisas, mas a gente tem a presença de Deus. Isso é o mais importante, né? Outra coisa, a riqueza não dura para sempre. Nada que nós acumulamos nessa vida, nós vamos levar para depois, não é verdade? Eu estava lendo um comentário, ele estava falando a respeito do John Rockefeller. O John Rockefeller foi um homem, um americano riquíssimo no século passado. Ele teve muito dinheiro mesmo. Dono de bancos, de terras, de muita coisa. E quando ele morreu, alguém fez uma pergunta para o contador dele. E essa pessoa perguntou para o contador dele, ele deve ter deixado muitas coisas, né? O contador falou, ele deixou tudo. Ele deixou tudo. Ele não levou nada, nem um centavo. Irmãos, essa é a realidade, não é verdade? A riqueza não dura para sempre. Os bens não duram para sempre. Né? Eu me lembro que, um tempo atrás, eu comentei aqui numa mensagem que é muito interessante a gente observar que o caixão de defunto não tem gavetas, não é verdade? Realmente não tem, né? Ninguém leva uma gavetinha para você pôr lá um pouco de dólar, um pouco de joias, né? Algum dos seus bens, né? E uma outra coisa interessante, hoje não é muito assim, né? Os velórios são hoje nos cemitérios, né? Então, o acompanhamento da pessoa que morreu é pequeno ali, é poucos metros, né? Mas eu me lembro quando eu era garoto lá em Bebedouro, na minha cidade, né? Nós tínhamos lá uma avenida que chamava Campos Sales. E essa avenida ela terminava na porta do cemitério, né? Bem na porta assim, né? Então todos os enterros eles desciam por aquela rua, né? Então era aquele monte de gente. Naquela época todo mundo caminhava junto e até o cemitério, né? Atrás ia um monte de carro quando as pessoas tinham muitos amigos, né? Eu nunca vi um caminhão cheio de mudança atrás, né? Nunca vi. Por quê? Porque não leva. Fica tudo aí, né? As riquezas ficam para trás, né? Aquilo que a gente acumula não serve para nada quando a gente morre, né? Fica tudo aí. Talvez para servir de briga, de desentendimento para algumas famílias, né? Outra coisa que eu queria destacar para você a respeito do perigo das riquezas. Nós podemos ser felizes com pouco. Nós podemos ser felizes com pouco. Irmãos, aqui está acho que é um alerta, eu gostaria de dar um alerta, para mim e para você. Nós vivemos uma sociedade capitalista.
nós somos estimulados a consumir. Seja pela televisão, seja pela propaganda, de modo geral, nós somos estimulados a consumir, a comprar. E nesse jeito de se estimular as pessoas, a gente acaba comprando aquilo que a gente não precisa. Nós vimos muito bem isso aqui no curso que nós tivemos aqui, né? A gente acaba comprando um monte de coisa que a gente não precisa. Eu me lembro que o pastor Itamar, ele gosta de citar aqui, né, da Casas Bahia, né, pastor? Dos carnezinhos da Casa Bahia, que era o jeito que a gente comprava as coisas antigamente. Hoje não é mais assim, né? Hoje tem o cartão de crédito, né? Você leva o cartão, você compra lá e passa o cartão. Depois, como você vai pagar, você não sabe. Mas você compra, né? Você quer, você compra. Agora, hoje está pior ainda. Hoje tem a internet. E está tudo na ponta do dedo. Está tudo na ponta do teu dedo. E há um comichão na ponta do dedo, né? Para você apertar ali. Para você apertar ali. Basta um toque. Pronto, já é seu. Já é seu. Depois de 2, 3 dias, chega na tua casa. A gente tem que ter muito cuidado com isso, com esse mundo que nós vivemos. Por quê? Porque a gente acaba comprando muitas coisas que a gente não precisa, que não vai ser importante para a gente. Depois de poucos dias vai ficar relegado lá num canto, ocupando espaço na nossa casa. Irmão, nós não precisamos nada disso para nós sermos felizes. A única coisa que nós precisamos é de Deus. Basta a presença de Deus. Basta a presença de Deus. Provérbios 15:16 diz o seguinte: melhor é o pouco havendo temor de Deus, do que grande tesouro onde há inquietação. E a gente não pode se esquecer que o desejo de ficar rico pode ser uma armadilha. Irmãos, a riqueza como fruto do trabalho, do teu trabalho, é uma bênção para a tua vida. É uma bênção para a tua vida. Você trabalha, você recebe, você obteve as coisas, você comprou as coisas com o teu esforço, com o teu dinheiro, ótimo. Qual é o problema? Quando eu coloco o meu coração nesse objetivo somente. Quando eu passo a olhar essa obtenção de riqueza como um objetivo da minha vida, isso pode se tornar uma armadilha. E isso nos leva ao pecado, isso nos leva a fazer coisas que desagradam a Deus. Alguém já disse que, presta atenção nessa frase, alguém disse que o dinheiro é um bom servo, mas é um péssimo patrão. O dinheiro é um bom servo, mas é um péssimo patrão. Entenda aí essa frase. A recomendação do Paulo é que a gente precise levar a sério esses assuntos na nossa vida, na vida da igreja, na vida de cada um de nós, né? Queria terminar aqui com a recomendação do Paulo aqui para Timóteo. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e se atormentam a si mesmos com muitas dores. Alguns, por terem colocado o amor ao dinheiro em primeiro lugar na sua vida, se desviaram da fé e hoje se atormentam com muitas dores. Que Deus nos ajude a andarmos segundo os princípios da vontade de Deus para as nossas vidas. Amém, irmãos?